O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Catecismo em um ano, podcast, dia 126. Estamos lendo a primeira parte do Catecismo sobre a profissão de fé na sua segunda seção, sobre os símbolos da fé. Hoje leremos dos números 981 ao 987. O poder das chaves. Depois de sua ressurreição, Cristo enviou seus apóstolos para anunciar a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações. Este ministério da reconciliação, os apóstolos e seus sucessores não o exercem somente anunciando aos homens o perdão de Deus, merecido para nós por Cristo, e os chamando à conversão e à fé, mas também lhes comunicando a remissão dos pecados pelo batismo e os reconciliando com Deus e com a Igreja, graças ao poder das chaves recebido de Cristo. A Igreja recebeu as chaves do reino dos céus para que se opere nela a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo e pela ação do Espírito Santo. Nessa Igreja, a alma revive, ela que estava morta pelos pecados, a fim de viver com Cristo, cuja graça nos salvou. Não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Não existe ninguém, por mau e culpado que seja, que não deva esperar com segurança seu perdão, desde que seu arrependimento seja sincero. Cristo, que morreu por todos os homens, quer que em sua Igreja as portas do perdão estejam sempre abertas a todo aquele que se afasta do pecado. A catequese se empenhará em despertar e alimentar nos fiéis a fé na grandeza incomparável do dom que Cristo ressuscitado concedeu à sua Igreja, a missão e o poder de perdoar verdadeiramente os pecados, pelo ministério dos apóstolos e de seus sucessores. O Senhor quer que seus discípulos tenham um poder imenso, quer que seus pobres servidores realizem em seu nome tudo o que havia feito quando estava na terra. Os presbíteros receberam um poder que Deus não deu nem aos anjos, nem aos arcanjos. Deus sanciona lá no alto tudo o que os sacerdotes fazem aqui embaixo. Se na Igreja não existisse a remissão dos pecados, não existiria nenhuma esperança, nenhuma perspectiva de uma vida eterna e de uma libertação eterna. Demos graças a Deus que deu à Igreja tal dom. Resumindo, o credo relaciona o perdão dos pecados com a profissão de fé no Espírito Santo. Com efeito, Cristo ressuscitado confiou aos apóstolos o poder de perdoar os pecados quando lhes deu o Espírito Santo. O batismo é o primeiro e o principal sacramento para o perdão dos pecados. Nos une a Cristo morto e ressuscitado e nos dá o Espírito Santo. Pela vontade de Cristo, a Igreja possui o poder de perdoar os pecados dos batizados e normalmente o exerce por meio dos bispos e dos presbíteros, no sacramento da penitência. Na remissão dos pecados, os presbíteros e os sacramentos são meros instrumentos por meio dos quais Jesus Cristo, único autor e dispensador de nossa salvação, se apraz em se servir para apagar nossas iniquidades e nos dar a graça da justificação. Nossa leitura complementar de hoje é da catequese do Papa Francisco, proferida na sua audiência geral de 20 de novembro de 2013. Caros irmãos e irmãs, na quarta-feira passada falei sobre a remissão dos pecados, referida de modo especial ao batismo.
Hoje aprofundamos o tema da remissão dos pecados, mas em referência ao chamado poder das chaves, que é um símbolo bíblico da missão que Jesus confiou aos apóstolos. Antes de tudo, devemos recordar que o protagonista do perdão dos pecados é o Espírito Santo. Na sua primeira aparição aos apóstolos, no cenáculo, Jesus ressuscitado faz o gesto de soprar sobre eles, dizendo: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Transfigurado no seu corpo, Jesus já é o homem novo, que oferece os dons pascais, fruto da sua morte e ressurreição. Quais são esses dons? A paz, a alegria, o perdão dos pecados e a missão, mas sobretudo o Espírito Santo, que é fonte de tudo isso. O sopro de Jesus, acompanhado pelas palavras com as quais comunica o Espírito, indica a transmissão da vida, a vida nova regenerada pelo perdão. Mas antes de fazer o gesto de soprar e conceder o Espírito, Jesus mostra as suas chagas nas mãos e no lado. Essas feridas representam o preço da nossa salvação. O Espírito Santo concede-nos o perdão de Deus, passando através das chagas de Jesus as feridas que ele quis conservar. Também nesse momento, no céu, ele mostra ao Pai as chagas com as quais nos resgatou. Em virtude dessas feridas, os nossos pecados são perdoados. Assim, Jesus ofereceu a sua vida pela nossa paz, pela nossa alegria, pelo dom da graça na nossa alma, pelo perdão dos nossos pecados. É muito bom contemplar Jesus assim. Consideremos o segundo elemento. Jesus concede aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. É um pouco difícil compreender como um homem pode perdoar os pecados, mas Jesus confere esse poder. A Igreja é depositária do poder das chaves, de abrir ou fechar ao perdão. Na sua misericórdia soberana, Deus perdoa cada homem, mas Ele mesmo quis que todos que pertençam a Cristo e à Igreja recebam o perdão mediante os ministros da comunidade. Através do ministério apostólico, a misericórdia de Deus alcança-me. As minhas culpas são-me perdoadas e é-me conferida a alegria. Desse modo, Jesus chama a viver a reconciliação também na dimensão eclesial, comunitária. E isso é muito bom. A Igreja, que é santa e ao mesmo tempo carente de penitência, acompanha o nosso caminho de conversão durante a vida inteira. A Igreja não é a senhora do poder das chaves, mas é serva do ministério da misericórdia e rejubila todas as vezes que pode oferecer esse dom divino. Talvez muitas pessoas não compreendam a dimensão eclesial do perdão, porque predominam sempre o individualismo e o subjetivismo, e até nos cristãos sentimos isso. Sem dúvida, Deus perdoa cada pecador arrependido, pessoalmente, mas o cristão está unido a Cristo e Cristo à Igreja. Para nós cristãos, há um dom a mais, há sempre um compromisso a mais: passar humildemente através do ministério eclesial. Devemos valorizá-lo, é uma dádiva, uma atenção, uma salvaguarda e também a certeza de que Deus me perdoou. Vou ter com o irmão sacerdote e digo: Padre, cometi isto. E ele responde: Mas eu perdoo-te, Deus perdoa-te. Naquele momento, estou convicto de que Deus me perdoou, e isso é bom. É ter a segurança de que Deus nos perdoa sempre, nunca se cansa de perdoar, e não devemos cansar-nos de ir pedir perdão. Podemos ter vergonha de confessar os nossos pecados, mas as nossas mães e avós já diziam que é melhor corar uma vez do que empalidecer 1000 vezes. Coramos uma vez, mas os pecados são-nos perdoados e vamos em frente. Enfim, um último ponto. O sacerdote é instrumento para o perdão dos pecados. O perdão de Deus que nos é concedido na Igreja é nos transmitido mediante o ministério do nosso irmão, o sacerdote. Também ele, um homem que, como nós, precisa de misericórdia, torna-se verdadeiramente instrumento de misericórdia, comunicando-nos o amor ilimitado de Deus Pai. Até os presbíteros e os bispos devem confessar-se. Todos nós somos pecadores. Também o Papa se confessa a cada 15 dias, porque o Papa também é pecador. O confessor ouve os pecados que lhe confesso, aconselha-me e perdoa-me, porque todos nós precisamos desse perdão. Às vezes, ouvimos certas pessoas afirmar que se confessam diretamente com Deus. Sim, como eu dizia antes, Deus ouve sempre, mas no sacramento da reconciliação envia um irmão a trazer-nos o perdão,
a segurança do perdão em nome da Igreja. O serviço que o sacerdote presta como ministro, por parte de Deus, para perdoar os pecados é muito delicado e exige que o seu coração esteja em paz, que o presbítero tenha o coração em paz, que não maltrate os fiéis, mas que seja manso, benévolo e misericordioso, que saiba semear esperança nos corações e, sobretudo, que seja consciente de que o irmão ou a irmã que se aproxima do sacramento da reconciliação procura o perdão, e o faz como as numerosas pessoas que se aproximavam de Jesus para serem curadas. O sacerdote que não tiver essa disposição de espírito é melhor que, enquanto não se corrigir, não administre esse sacramento. Os fiéis penitentes têm o direito, todos os fiéis têm o direito de encontrar nos sacerdotes servidores o perdão de Deus. Caros irmãos, como membros da Igreja, estamos conscientes da beleza desta dádiva que o próprio Deus nos concede? Sentimos a alegria desse esmero, dessa atenção materna que a Igreja tem por nós? Sabemos valorizá-la com simplicidade e assiduidade? Não esqueçamos que Deus nunca se cansa de nos perdoar. Mediante o ministério do sacerdote, Ele aperta-nos num novo abraço, que nos regenera e nos permite erguer-nos de novo e retomar o caminho. Porque esta é a nossa vida. Devemos erguer-nos sempre de novo e retomar o caminho. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!